Olá, sejam todas e todos bem-vindos. Continuaremos nossa análise do gráfico de uma função polinomial de primeiro grau, verificando agora as intersecções desse gráfico com os eixos coordenados. Iniciamos com o seguinte exemplo: uma função dos reais nos reais, definida pela sentença f de x igual a 4x menos 3. Uma típica função polinomial de primeiro grau, com o coeficiente a igual a 4 e o coeficiente b igual a menos 3. Como é de praxe, para construirmos o gráfico dessa função, necessitamos de duas informações. A primeira advém do fato de que, ao escolhermos x igual a 1, a respectiva imagem da função é igual a 4. E uma segunda informação vem do fato que, se escolhermos x igual a menos 1, a imagem dessa função é igual a menos 7. Ambas as informações nos permitirão construir, então, o gráfico da função polinomial no plano cartesiano. E assim temos para esta função o seguinte gráfico. Notamos que o gráfico da função é uma reta e esta reta intersecta os eixos coordenados em dois pontos distintos. Vamos determinar as coordenadas desses dois pontos. Primeiro, a intersecção com o eixo y. Isso se dá quando x igual a 0, e nesse caso, a respectiva imagem da função é igual a menos 3. A intersecção com o eixo y se dá quando x é igual a 0. Neste caso, a imagem da função é igual a menos 3, e podemos verificar que a intersecção desse gráfico com o eixo y é no ponto de coordenadas x igual a 0 e y igual a menos 3. Assim, no plano cartesiano, destacamos exatamente esse ponto, de coordenadas x igual a 0 e y igual a menos 3, intersecção do gráfico da função polinomial de primeiro grau com o eixo y. Agora, em que ponto do plano cartesiano ocorre a intersecção desse mesmo gráfico com o eixo x? Para tal, vamos impor a condição que a imagem da função para algum valor de x real é igual a 0. Isso nos leva à equação de primeiro grau 4x menos 3 é igual a 0, que tem solução x igual a 3 quartos. Logo, o ponto de coordenadas 3 quartos e 0 representa a intersecção do gráfico dessa função com o eixo x. Novamente, no plano cartesiano, agora identificamos a intersecção deste gráfico com o eixo x no ponto de coordenadas x igual a 3 quartos e y igual a 0. Assim, dada uma função polinomial de primeiro grau, se quisermos construir o gráfico da mesma no plano cartesiano, basta indicar quais são as intersecções desse gráfico com os eixos coordenados. O mesmo pode ser feito para a função dos reais nos reais, definida pela sentença f de x igual a 5 menos 2x. Também uma função polinomial de primeiro grau, com coeficientes a igual a menos 2 e b igual a 5. Como antes, escolheríamos x igual a 1, e para esta função a imagem seria igual a 7, e x igual a menos 1, de maneira que a imagem para esta função é igual a 3. Ambas as informações nos permitiriam, então, construir o gráfico de tal função no plano cartesiano, obtendo, então, o seguinte gráfico. Como no caso anterior, percebemos que este gráfico apresenta intersecções com os eixos x e y. No que se segue, iremos determinar as coordenadas de tais intersecções. Novamente, a intersecção com o eixo y é dada pela condição x igual a 0, que, ao substituirmos na lei da função, produz a imagem igual a 5. Assim, a intersecção de tal gráfico com o eixo y se dá no ponto de coordenadas x igual a 0 e y igual a 5. E tal fato pode ser observado do presente gráfico da função. Já a intersecção com o eixo x se dá a partir da condição f de x igual a 0, ou seja, o valor de x tal que a imagem da função é igual a 0. Este valor particular de x é chamado de raiz ou zero da função. Tal condição, então, leva à equação 5 menos 2x é igual a 0, cuja solução é x igual a 5 sobre 2. Assim, o valor x igual a 5 sobre 2 é tal que a imagem da função calculada neste ponto é igual a 0. Por essa razão, x igual a 5 meios é denominado raiz desta função. E também o ponto de coordenada x igual a 5 meios e y igual a 0 representa a intersecção do gráfico de tal função com o eixo x. Assim, para tal função, o gráfico da mesma intersecta o eixo y no ponto de coordenadas x igual a 0 e y igual a 5.
Já a intersecção do mesmo gráfico em relação ao eixo x se dá no ponto de coordenadas x igual a 5 meios e y igual a 0. Assim, analisamos mais uma característica importante do gráfico de uma função polinomial de primeiro grau, a saber, as intersecções de tal gráfico com os eixos coordenados. Em particular, a intersecção com o eixo x é dada pela condição f de x igual a 0, o valor de x que torna a função igual a 0. Este valor particular é chamado de raiz da função polinomial de primeiro grau. Mais tarde, iremos analisar o papel de tal raiz na determinação do sinal de uma função polinomial de primeiro grau e na resolução de inequações envolvendo tais funções. Mas nos próximos encontros ainda analisaremos algumas outras características dessa família de funções. Um forte abraço a todos, boa sorte e até lá!